Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo aí, pessoal. Daqui a pouco chega. Vamos esperar um minutinho. Opa, turminha chegando aí. Maravilha. Vida de pai. E aí, meu querido, tudo bem? Sempre prestigiando aí, obrigado. Seguidor assíduo. Gente, seguinte, ó. O Humberto acabou de entrar aí. Eu fiz um convite para o Humberto de última hora. Hoje é dia da consciência negra, né? E eu pensei, gente, não falei nada sobre isso. Será que eu não tinha um assunto bacana aqui para a gente trazer? Algum convidado bacana para a gente bater papo? E aí, navegando, né? Hoje, procurando mais informação sobre o assunto, encontrei o Humberto, que tem um coletivo que chama Pais Pretos, que eu achei super interessante. Chamei ele de última hora, resolvi fazer isso aqui de última hora. Não tem roteiro, não conheço bem o Humberto, mas é um papo aberto aqui que vocês estão convidados a participar, a interagir, tá bom? As crianças estão enlouquecidas, muito provável que a gente interrompa isso aqui algumas vezes. Se vocês ouvirem gritos ao fundo, não fiquem, né? Mal já, né? Essa quarentena maluca. E aí? Tudo bem? Escuta bem? Tranquilo, tranquilo, tá ótimo. A disponibilidade de última hora aí a gente vai ter esse papo. Que bom que deu certo aí as agendas. Sim, sim, tamo junto. Eu acho muito importante, né, dar visibilidade a essa pauta tão necessária, né, que é o racismo estrutural. Eu acho que hoje mesmo, né, Dia da Consciência Negra, na véspera você tem uma pessoa preta sendo assassinada no mercado, né? Quer dizer, é uma pauta que é sempre presente e ela precisa ser abordada, né? É muito necessário falar sobre isso. E ela, infelizmente, acaba se cruzando com a pauta também da paternidade, né? Porque quem tem um filho acaba pensando, caramba, podia ser um filho meu ali, né? É impossível não pensar nisso. E é muito bacana também a gente ver a branquitude, né, as pessoas brancas se inclinando para essa pauta, procurando também entender, procurando se inteirar, procurando saber o que que se passa, que situação é essa, né, que leva pessoas pretas a estar o tempo todo vivenciando, né, esse racismo que tanto nos persegue, né? Nem no nosso dia, que deveria ser um dia de celebração, um dia de rememorar as vitórias, das conquistas do povo preto, do movimento negro, a gente tem que estar mais uma vez protestando, mais uma vez indo às redes sociais pedindo, né, por justiça, né? É impossível uma semana, né, de paz para as pessoas pretas no Brasil. Então isso precisa mudar e eu acho muito positivo, né, Não, poder falar sobre isso. com certeza, conta comigo aqui sempre que precisar de um espaço aí, porque por mais Sim, que a gente fale de empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente sabe que literalmente na pele, né? O que um privilegiado de ter bastante acesso à informação nesse sentido. Eu sou publicitário, então, sim. queira ou não, a gente estuda bastante sobre isso, né? De como ter mais inclusão também na publicidade e até para os anunciantes, né? De como a gente conduz melhor esse assunto na publicidade. Então, assim, eu queria que fosse um papo super informal aqui. Vou te fazer algumas perguntas. Algumas eu até acho que sei a resposta, mas eu estou aqui mais querendo trazer informação para quem me segue do que para mim mesmo, né? Então, algumas perguntas meio óbvias, assim, mas acho que vale para todo mundo saber. Sim. Antes de tudo, cara, é a primeira vez que a gente está se falando, primeira ideia que a gente está trocando, me fala quem é você. Primeiro, quem é você e depois o que é o coletivo. Sim, sim. Bom, basicamente eu sou um educador já há 20 anos, né? Eu sou professor de inglês, sou do Rio de Janeiro, né? Meu nome é Humberto Baltar. E essa paixão, né, por inglês me fez, desde pequeno, já querer trabalhar com isso, né? E assim, a minha família toda fez um esforço imenso para que eu pudesse fazer um cursinho. Eu fiz um cursinho dos 12 aos 19 anos e aí já antes mesmo de terminar o curso, dava aula, ajudava galera, amigos meus e tudo, e resolvi
decidi seguir essa carreira e acabei abrindo um negócio de aulas online pelo WhatsApp, pelo Skype, muito antes dessa onda toda de pandemia, em 2005, nem se falava em Skype naquela época, eu já estava nesse... Pois é, agora foi super positivo, né? Porque eu já estava super tranquilo nessa modalidade de ensino. E aí, mais tarde, em 2018, um dia antes do Dia dos Pais, a minha noiva me deu essa notícia maravilhosa que eu seria pai. E aí eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito angustiado, porque eu sei que no Brasil o racismo estrutural não dá trégua. Então, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E aí esse post viralizou, vários pais surgiram, foram marcados, eles deram a ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp para falar de paternidade preta. E a partir daí as mães também se juntaram e acabou virando uma rede de apoio. Pessoas brancas que têm filhos adotivos ou enteados pretos e não sabem como empoderar racialmente essas crianças, pediram para entrar também. E aí o grupo explodiu, né? Só que o WhatsApp tem aquele problema, só cabem 256 pessoas. Então a gente foi pro Facebook, para uma página, só que a página tem um problema, né, que as publicações e comentários são todos públicos, né? Qualquer pessoa pode chegar lá, dizer que racismo é mimimi, conversa fiada, e atrapalhar totalmente o andamento da coisa. Ainda assim, a página chegou a alcançar 30 mil seguidores, que é a quantidade de pessoas que estão acompanhando por lá, mas nós fizemos um grupo fechado no Facebook para falar das nossas questões, da educação dos nossos filhos. E aí também foi maravilhoso. Hoje a gente tem 19 mil seguidores lá, 19 mil famílias pretas falando sobre parentalidade, falando sobre empoderamento infantil. Então é muito bacana. E aí tem aqui, né, o Instagram, já está aí com 39.500 pessoas, estamos quase com 40 mil seguidores acompanhando, o que é incrível. O canal também no YouTube, que é muito importante, que é onde a gente faz as conversas, as lives, as entrevistas. E temos um grupo de estudo de filosofia africana no Telegram, que é muito importante também, porque a pessoa preta, para recuperar esse orgulho próprio, esse amor próprio, eu acredito que é muito importante conhecer as próprias origens, conhecer a própria história. Por isso a gente tem um grupo onde a gente estuda esses princípios e valores ancestrais africanos. E aí o coletivo ele acabou ganhando mais corpo e se tornou um empreendimento social, né? E hoje a gente está afiliado à Rede Nacional de Primeira Infância, a gente tem um trabalho já consistente na área de direitos, né, da paternidade, a gente fala com diversas empresas também oferecendo consultoria étnico-racial, já falei com a Vivo, já falei com a Cognizant, Johnson Johnson, então é incrível ver que esse trabalho vem sendo cada vez mais reconhecido, ganhando visibilidade. Hoje mesmo a gente está no G1, numa matéria sobre educação e racismo nas escolas. A revista Pais e Filhos me convidou agora para o congresso que vai ter no dia 1º de dezembro. Então é muito bom a gente ver essa pauta do racismo ganhando visibilidade, especialmente nesses canais que lidam com parentalidade, né, que falam da criação dos filhos, porque eu acredito que só assim a gente vai alcançar uma educação antirracista, né? Se a gente começar essa discussão desde a infância. Sem palavras, parabéns pelo trabalho. Queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa visibilidade hoje, ela já é suficiente? Não, infelizmente não. Essa pergunta é muito importante, porque existem 3 palavras que muitas pessoas pretas que não têm muita informação vibram quando escutam, mas elas são um pouco capciosas, tem uma armadilha ali. A primeira delas é representatividade, a segunda é inclusão, que também é bem complicado, e a terceira é antirracismo. Todo mundo acha que essas 3 coisas são maravilhosas, mas elas não são. Por quê? Tanto a representatividade, como a inclusão, como o antirracismo, eles têm o foco na branquitude. Quem está no centro continua sendo a pessoa branca. Por quê? Inclusão. Você pega uma turma de 40 alunos, você inclui 3 pessoas pretas ali, elas continuam num lugar de exceção naquele espaço. Elas continuam sendo alvo de piada, de brincadeiras, ou seja, a posição de subalternidade permanece. Representatividade é a mesma coisa. A gente estava discutindo nessa história da Magazine Luiza, de fazer treinamento específico, né, para trainees pretos. Essas pessoas vão passar o pão que o diabo amassou lá dentro, porque vão dizer que eles foram escolhidos só por serem pretos,
que não havia mérito, que eles não têm competência para estar ali. Ou Sobre a seja, atitude da Magazine Luiza, você é a favor ou contra? a favor e contra. A favor, porque de fato pessoas pretas precisam de políticas de inclusão, né? Eu acredito que esse seja o maior exemplo dos Estados Unidos, as políticas afirmativas, né? O Brasil comprou essa ideia, inclusive, dos Estados Unidos, mas contra por causa da forma como ela fez. Foi totalmente voltado para ela, aquela coisa da princesa Isabel, né? White Savior, como eles falam nos Estados Unidos, a branca salvadora. Por que ela não colocou um funcionário preto fazendo essa seleção, colocando a cara dele na frente desse movimento? Mas você percebe que toda vez que essa pauta surgiu, era ela ali, se colocando como a salvadora. Ou seja, a proposta era se promover também como uma pessoa que salva, uma pessoa que estende a mão aos pretinhos que precisam. Então, ainda é uma visão colonial, mesmo sendo favorável para pessoas pretas, que vai beneficiar pessoas pretas, é uma atitude colonial da forma como foi feita. Ela podia perfeitamente colocar uma pessoa da loja, da empresa, preta, à frente dessa seleção, sendo inclusive relações públicas desse movimento. Mas não, ela ficou o tempo todo ali. E o antirracismo é a mesma coisa. Você percebe que o tempo todo são pessoas brancas na posição de centralidade. Elas não chamam um preto para falar. Elas não chamam um preto para fazer os movimentos. É sempre pessoas brancas que estão ali se colocando como, peraí, deixa eu dar um espaço para que os pretos possam ser incluídos. Então, se você não dá centralidade à pessoa que você alega estar emancipando, essa emancipação nada mais está fazendo do que alienar essas pessoas. Por quê? Porque elas vão acreditar que precisam da branquitude para ter algum lugar. Sem a branquitude, nada feito. Isso não é emancipar. Na verdade, só aumenta a percepção de dependência dessas pessoas. Então, embora o ato em si seja maravilhoso, super positivo, né? Alguém desempregado, é maravilhoso você conseguir, de uma hora para outra, uma posição de trainee, que você vai receber uma bolsa mensal, já está praticamente recolocado no mercado de trabalho, mas a forma como é feita, ela pode ser uma forma que a gente chama decolonial, né? Ela não é colonizante, não tem a visão do colonizador ali, aquele que está fazendo um favor para o outro. Então isso precisa mudar. Centro das atenções da discussão aqui, porque esse espaço é seu. Como é ter um filho preto no Brasil? Cara, essa pergunta, olha, é muito doloroso, porque a gente sabe que a qualquer momento o nosso filho pode passar por uma situação vexatória. Ontem eu fui com a minha esposa e o nosso filho resolveu uma questão na prefeitura, e aí voltando, a gente foi acessar o estacionamento, e aí um segurança, ele não viu quando a gente chegou, e a gente estava indo pegar o carro, ele se colocou na nossa frente e perguntou, posso ajudar? Tipo, o que vocês querem fazer aqui, né? Era a tradução do posso ajudar dele. Achando que a gente ia criar qualquer tipo de distúrbio naquele espaço, né? Não sei o que ele imaginou. Mas aí eu tive que explicar para ele, estamos indo buscar o carro, né? Não é aqui o estacionamento, a gente vai para pegar o carro. E aí o cara ficou naquela, né? Levou um susto, pô, gente preta com carro, como assim, né? E aí eu percebo que é muito complicado, porque se fosse apenas o meu filho, por exemplo, a gente poderia estar lá na prefeitura e eu pensar, caramba, esqueci uma coisa no carro, pega lá para mim, Apolo, pega lá, por favor. Dava a chave para ele e pedia para ele ir. Aquele segurança ia barrar o meu filho, ia ser racista com ele, ia tratá-lo como se fosse um marginal. Isso seria terrível para uma criança. Recentemente, isso aconteceu com um menino, em São Paulo mesmo. Ele foi entrar num shopping para encontrar os pais e os seguranças fizeram uma barreira humana ali na frente, não querendo deixar a criança entrar, acreditando que era um pedinte ou enfim, um marginal ou coisa do tipo. Então, esse tipo de medo, ele persegue, ele ronda a vida de todo pai e mãe preta. Fora o medo de perder, literalmente, nosso filho. A gente precisa orientar crianças pretas sobre coisas que uma pessoa branca jamais precisará na vida falar. Por exemplo, filho, não anda com a mão no bolso. Filho, não anda com a mão para trás. Não usa touca, não usa boné, não usa gorro, né? Se você estiver à noite numa calçada, tiver uma Mas pessoa branca... as crianças perguntam por quê? Olha, dependendo da idade, elas perguntam.
E aí não dá para responder. Se for muito jovem, tipo 5, 6 anos, não dá para responder ainda. Ele não vai entender, não vai alcançar o que a gente vai querer dizer. Mas, infelizmente, a gente precisa ensinar essas coisas, porque uma pessoa branca vê uma criança preta correndo na calçada, na cabeça dela é óbvio que é um bandido fugindo, roubou o celular de alguém, só pode ser. Então, se essa pessoa estiver armada, a chance de balear essa criança pelas costas, dar um tiro na perna que seja para imobilizar, é enorme. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem uma criminalidade altíssima. E aí você associa a criminalidade ao racismo, a probabilidade dessa criança sofrer um ataque é enorme. Então, eu realmente não sei como eu vou fazer isso, mas um dia eu vou ter que explicar ao meu filho que ele vai ser tratado diferente em função do tom de pele dele. E isso realmente é revoltante, né? Porque ninguém deveria ter que ter essa conversa. Se a criança vai na padaria comprar um pão, uma bobagem, tem que levar a identidade. Nenhuma criança branca tem essa preocupação de ir ali numa padaria comprar um sorvete, ter que levar documento para isso. Não poder andar atrás de uma pessoa branca na calçada, porque aquela pessoa pode cismar com alguma coisa. Então, são preocupações que são diárias na vida de um pai preto, de uma mãe preta, e isso não vai mudar tão cedo. Eu acho que nessa geração isso ainda não muda. Meu filho aqui, João, para de mandar mensagem no chat, meu filho. Por favor. Papo sério, para de mandar mensagem. Ele está acompanhando lá do celular da mãe dele. Para de mandar mensagem. Obrigado. Deixa eu te perguntar. João Pedro, para de mandar mensagem. Obrigado. Deixa eu te perguntar. Existe racismo de preto para preto? E como que... A expressão usada, na verdade, é uma consequência do racismo que a gente chama de auto-ódio, que é o racismo assimilado. Você recebe, na verdade, valores racistas desde que chega nesse mundo, desde bebê. Por exemplo, os brinquedos, quase todos, são brancos, bonecos, bonecas. Os desenhos infantis, mesmo esses que são só de animações, né, são todos com personagens brancos. Eu tenho um filho, né, de 1 ano e 7 meses, eu vejo. Às vezes eu procuro uma coisa com personagens pretos, não encontro. Então eu tenho que garimpar com pessoas que já conhecem e aí sim fazer um repertório preto, né? E o que acontece? Qual é a consequência de não se ver em parte alguma? A criança já cresce se sabendo inferior. Ela percebe que o valor dela é menor. Porque se não fosse menor, ela se veria em toda parte. Nos desenhos, nas historinhas, nos livrinhos que ela recebe, no próprio material escolar, que ainda praticamente não tem personagens pretos. Então, com isso, com esse senso de valor inferior, a pessoa preta percebe que estar entre pretos não é bem lido, socialmente falando. Então, ela prefere estar entre brancos para ser visto como aquele que venceu, aquele que está numa posição melhor. Tanto é que você vê entre os jogadores de futebol ricos e milionários, a maioria deles se casa com uma modelo loira, de olhos claros, né? O quanto mais clara, para eles é melhor. Haja vista a namorada, por exemplo, do Nego do Borel. Nossa, aquela menina parece que é alva mais que neve. Ali não é nem branca, ela já está num grau diferente ali de tom. Então é uma loucura. Por quê? A pessoa preta acredita que quanto mais clara for o seu parceiro, a pessoa com quem ela está, ela vai ser lida de uma forma que alguém que superou, né, todas as dificuldades e agora ela está em outro nível, porque ela é aceita pela branquitude. Mas as pessoas, na verdade, se iludem, porque essa aceitação, muitas vezes, se deve a condições financeiras, como esses exemplos, né, dos jogadores de futebol, por exemplo. É claro que uma pessoa ou outra pode se apaixonar de verdade por eles, mas a gente sabe que, em muitos casos, aquilo é mais porque o cara é milionário, o cara é rico. Mesmo que aquele casamento não dê certo, a pessoa vai sair dali com uma pensão maravilhosa. Então, é muito complicado, porque, na verdade, as pessoas cedem, né, ao racismo para poder ter uma autoimagem melhor. Na verdade, é o auto-ódio de um lado e os bens materiais de outro, né? A pessoa, ela sabe que se ela tiver, por exemplo, o último modelo do iPhone, por exemplo, ela vai também ser vista de uma outra forma. Então, ela procura ter símbolos
que vão, na cabeça dela, fomentar essa inclusão, né? As pessoas vão querer estar com ela por perto. Então é muito doloroso você saber que uma pessoa preta escolhe um parceiro amoroso, uma parceira amorosa branca, buscando aceitação e não por amor. Isso é uma espécie de, sei lá, de automutilação, né? Você está anulando teus sentimentos e fazendo essa escolha unicamente pensando em aceitação social. Isso aí remete ao ano, sei lá, décimo... Que século que começou esses casamentos arranjados? Século XVI, sei lá. O cara volta no tempo 300, 400 anos para poder ter um mínimo de aceitação. Isso é muito triste. Uma questão de proporcionalidade aí, isso fica um pouco mais claro aqui para as pessoas, né? Sei lá, Sim. falando besteira, por favor, me corrija, tá? O preto pobre... Tá mudo. Tá mudo? Ah, deu uma mudada, agora voltou. Mais preto pobre do que mais com branco, proporcionalmente, do que... Bom, deixa eu ver se eu entendi. Que deu uma cortada em alguns pontos. Ah lá, viu? Cortou o Ah, áudio, ó. eu vou desconectar. Me ouve bem? Pronto, você pode... Agora sim, pode repetir, por favor? Tirei o fone aqui. Vamos lá. Beleza. A minha pergunta é assim, questões de proporção, só para a gente tentar ilustrar um pouco. O preto pobre, ele casa proporcionalmente mais com outro preto pobre do que um preto rico, né? Ou seja, o preto rico, ele tem uma tendência a casar com mais branco do que o preto pobre. Exatamente. Acho que é... Ah, isso aí é um fato porque o que acontece? Eu dou aula, né, como eu falei, né, de inglês e tudo mais, e muitos dos meus alunos, eles têm alto poder aquisitivo porque eu me foquei mais no business English, né, nesse inglês empresarial. E o que acontece? Eu tenho muitos alunos que são VP, né, que a gente fala, o vice-presidente. Então, o que eles falam para mim? Que eles precisam de símbolos que confirmem a posição que eles alcançaram. Então, eu tenho um aluno que não gosta de Rolex, mas usa Rolex porque aí na reunião vão ver que o cara tá de Rolex. Opa, esse cara aí, ele é top, vamos respeitar. O cara, às vezes, não gosta de carro conversível, acha um saco desnecessário, mas compra porque aí vão ver que o cara tem um conversível, então ele tem um nível diferenciado, iPhone e assim por diante. Com um preto rico não é diferente. Ele precisa também de símbolos que confirmem a posição em que ele está. Então imagina, o cara rico, vice-presidente de uma empresa, ele chega no almoço com uma mulher negra, sendo que a mulher negra, simbolicamente, na sociedade brasileira, não simboliza nada, não significa que você alcançou nada estar com uma mulher negra. Agora, estar com uma loira de olhos claros, semelhante a um perfil europeu, nossa, aí quer dizer que você realmente subiu. Então, é muito comum você ver pretos que alcançaram uma certa posição social, de fato, se casarem com mulheres não só brancas, mas tem que ser loira, olhos claros. Agora, você vai descendo, né, socialmente falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você tem um bairro preto que é Madureira. Você chega em Madureira, você vai ver diversos casais pretos, super comum. Você chega numa roda de samba, vários casais pretos, diversos. Qualquer bairro, por exemplo, da Baixada Fluminense, você vê diversas famílias pretas. Isso é muito comum. Agora, quanto mais você vai subindo socialmente, menos casais pretos, menos famílias pretas, até mesmo homoafetivas, você vai encontrar. Eu achava que entre os homoafetivos era diferente, mas as lésbicas confirmam, os homossexuais, os gays confirmam também que as pessoas preferem parceiro branco, porque isso simboliza para o outro que elas galgaram uma posição maior. Isso é muito triste, mas é muito presente, muito frequente na sociedade brasileira. Caramba. Bom, para a gente tentar trazer o papo aqui um pouco mais para o território aqui dos nossos nomes no Instagram, né? Eu, papai e pai, a gente falar um pouquinho de paternidade. Vamos tentar explorar um pouquinho mais aí a dificuldade da criançada. Eu queria
um pouco mais desse contexto. Me conta um pouco mais como que é na escola. Seu filho estuda numa escola que a maioria é branca ou preta. Como que funciona essa relação? As crianças visitam seu filho, ou visitavam antes da pandemia, com a mesma tranquilidade, entre aspas, do que visitam um coleguinha branco? Conta um pouco mais dessa... Cara, eu ainda não cheguei nessa fase de me Sim. entristecer com essas coisas, né? Ainda não chegou essa minha hora, mas vai chegar. Mas o que acontece? A gente procurou creches, né, para ele aqui. Isso foi em março, antes da pandemia. Ele está com quanto tempo? 1 ano e 7 meses, 7. né? Aí o que aconteceu? A gente visitou das 9 creches, só uma delas, né, a coordenação pedagógica demonstrou preocupação, por exemplo, em inserir ali no ensino um conteúdo de africanidades, né, da cultura afro-brasileira, mesmo existindo a lei 10.639/03, que diz que a gente deve ensinar esse conteúdo por lei aos alunos. As crianças precisam saber que elas estão numa sociedade plural, com os mais diversos tons de pele, com as mais diversas etnias, mas existe um apagamento disso nas escolas, especialmente da raça preta. Você não vê isso sendo falado. E aí, qual é a consequência disso? A criança, na escola, a criança preta, ela se vê num lugar de subalternidade mesmo, ela não se vê como igual, porque se ela fosse igual, teria criança preta nos livros, teria criança preta nos desenhos que a própria professora mostra, teria criança preta naquelas historinhas que eles leem no momento da soneca, teria crianças pretas na ilustração mesmo da merendeira, né, da lancheira deles, e não tem criança preta em lugar nenhum. Então, a conclusão natural que todo mundo chega é que o preto vale menos. E pior é que as brincadeiras, né, que são chamadas de bullying, mas que são racismo, confirmam isso, porque até no recreio, muitas crianças não querem brincar com essas crianças pretas. A gente recebe muito esse relato no coletivo. Eu lembro que na primeira semana do coletivo Pais Pretos Presentes, um pai pediu ajuda, porque o filho de 4 anos não queria ir para a escola. O pai perguntou por quê, ele não quis dizer. O pai insistiu, ele falou que não queria ir, porque um amiguinho dele falou que não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse pai, com a voz embargada, perguntou no grupo: o que é que eu digo para o meu filho? E ali foi a primeira vez que eu fiquei sem palavra lá no coletivo. Eu fiquei sem saber o que dizer. E aí foi quando eu percebi a importância de estar num coletivo, porque aí tinham irmãos lá mais velhos, seus 60 anos, 40, já passaram por essas coisas e começaram a trazer as experiências deles. E eu percebi, caramba, realmente um coletivo, uma rede de apoio é importante para homens também. O homem precisa de um lugar de escuta ativa, o homem precisa de uma rede de apoio, de um grupo de acolhimento, porque só se falava disso para as mães, para as mulheres, mas para homem, jamais. E hoje eu percebo que o coletivo é fundamental para mim, né? Então, é o que eu sempre falo lá. Gente, o que eu mais faço aqui é aprender. Estou sempre aprendendo, porque nesse caso mesmo eu não teria noção do que fazer. E a criança preta, ela fica totalmente perdida. No mundo, na verdade, porque no mundo você só vê referências pretas e as poucas referências, você só vê as referências brancas e as poucas referências pretas que existem, elas são embranquecidas. Em inglês eles chamam até de whitewashing, né? Essa coisa de embranquecer personagens. Por exemplo, na escola tem Machado de Assis, mas aí você vai ver a ilustração dele no livro, o cara tá branco. Você lê na história, dizem que ele era preto, você fala, ué, ele era preto ou branco, afinal? A ilustração... Saci Pererê é discriminado? Demais, 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 demais. Ele é associado, inclusive, aos cracudos lá da Cracolândia. Dizem que aquele cachimbo dele é de droga, ele usa aquilo para fumar crack. Olha só que loucura, cara. Um personagem infantil... Tem, né? E... Exatamente. Um dos poucos personagens pretos nacionais da nossa cultura são extremamente marginalizados, né? Então, é muito complicado o lugar da criança. E aí você vai ter o momento de você aprender sobre a escravização do povo preto. Os professores nem usam essa palavra, escravização. Eles dizem que o povo preto é escravo,
que os pretos brasileiros são descendentes de escravo, aquela criança que está ali escutando isso, caramba, se ela tivesse um buraco, ela pudesse se esconder, ela entraria, porque é uma aula extremamente embaraçosa, humilhante para a criança preta. E isso não muda, é inacreditável. A gente está em 2020 e a escola não reforma o seu projeto político-pedagógico, não reforma seus materiais, o modelo das aulas. O mês de novembro, eu sempre digo isso, é um mês que, se eu pudesse, eu nem pisaria na escola, assim, porque dá vergonha. Que a gente vê a forma como a pauta racial é tratada, é uma coisa muito forçosa, muito caricata. Tem estados no Sul que eles fazem até eu esqueci o nome, mas tem um nome até aqui, eles se pintam de preto. Blackface. Eles fazem o blackface para parecer que são mais tolerantes, né? Porque como é o mês da cultura preta, então vamos se pintar de preto para mostrar como nós amamos os pretos. Quer dizer, o blackface é um dos atos mais racistas que você tem nesse século. Eles usam isso na escola, no ambiente educativo, para simbolizar tolerância, respeito e aceitação. É inacreditável. O Brasil, racialmente falando, ele está engatinhando ainda. Eu percebi isso através do coletivo, quando a gente começou a oferecer a consultoria étnico-racial para empresas e escolas. Explodiu a procura. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que falar com várias empresas. Eu fiquei feliz por estar sendo procurado, mas ao mesmo tempo triste por saber que a nossa sociedade simplesmente não sabe como lidar com a pauta racial. Não importa se é empresa, igreja, escola, ninguém sabe, está todo mundo perdido. Esse é o tal do racismo estrutural? Exatamente. Qual o problema, né? Por que essa expressão estrutural? Porque, de fato, ele permeia tudo, né? Eu gosto muito de citar um exemplo, né? Uma professora, por exemplo, que está num domingo, num restaurante com seu marido, sua família, tendo seu momento de lazer, né? Uma professora branca. Vem um menino ali pedir dinheiro, pedir um pouco de comida enquanto eles estão comendo. Essa criança, pela situação brasileira, praticamente sempre ela é preta. E aí aquele menino vai lá incomodá-la, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, e ela, enfim, passa por essa situação. No dia seguinte, um menino preto vem trazer, né, as crianças vêm trazer o trabalhinho na sala de aula, ela vai sorrir para as crianças, mas esse menino preto vai remeter imediatamente à situação que ela viveu na noite anterior. E ela não vai esboçar um sorriso para aquela criança, porque inconscientemente ela vai associar o incômodo dela com o menino preto na rua com aquele menino preto que está só mostrando um trabalho. Existem estudos que mostram que a performance escolar das crianças está diretamente relacionada, entre outras coisas, à quantidade de sorrisos, de elogios que elas recebem, de feedback positivo. Se você tem impressões racistas introjetadas na cabeça, como é que você vai ficar elogiando, vai ficar sorrindo para crianças pretas? Você nem as enxerga como iguais. Então, sem perceber, você vai dar um tratamento diferenciado para essas crianças. E a criança é sensível, ela sabe que a professora está sorrindo mais para os outros do que para ela, está elogiando mais os outros do que a ela. Os outros ganham até um carinho, um afago, e ela nada. Isso é percebido. E a criança, desde cedo, é ensinada no Brasil que ela vale menos. Então, esse é o problema central, eu diria, do racismo estrutural. Perfeito. Existe mimimi nesse território, quando o assunto é negritude? Existem exageros? Como que vocês encaram as diferentes vertentes que eu imagino que existam dentro dessa discussão? Tem uma ala mais radical, digamos assim? Você acha que existem exageros? Existe vitimismo? Fala um pouco sobre isso, que é muito como o branco às vezes enxerga, né? Estou fazendo sim. Mas existe... o branco enxerga. Em alguma vertente? Existe exagero? Existe mimimi? Esse exagero, esse mimimi, ele vem da noção de que todas as pessoas partem do mesmo lugar. Como uma corrida, por exemplo. Se todo mundo saísse do mesmo ponto na largada, obviamente, se uma pessoa que perde uma corrida nessas circunstâncias, ela fica reclamando, não ganhei, tá vendo? O mundo é injusto. Faria sentido dizer que é mimimi, mas ainda assim teria que se ver as condições de vida dessas pessoas, porque no caso do Brasil, nem todo mundo saindo da largada igual, dá para dizer que as condições são iguais. Por quê? Existem populações que estruturalmente têm uma condição socioeconômica inferior, vai ter que ver a alimentação dessas pessoas, as condições delas. Então parece que está todo mundo saindo igual, mas de repente aquela criança preta não come
há 2 dias, por exemplo, você não sabe. Então é preciso analisar o lugar de que cada um está partindo para poder avaliar isso. Então essa expressão, tanto mimimi quanto vitimismo, ela pressupõe que o lugar de que a gente está vindo é o mesmo. E isso, infelizmente, olha, está longe, longe, longe de ser. Eu conheço pessoas e já dei aula para pessoas que, para chegar na escola, passavam por cima de cadáveres porque moravam em comunidade conflagrada pela criminalidade. A pessoa já chegava na escola em estado de choque. Como é que uma criança que passou por cima de uma pessoa morta, com uma bala na cabeça, vai ter alguma racionalidade para aprender alguma coisa? É impossível. Tinha uma aluna, quando eu dava aula num município chamado Queimados, aqui no Rio de Janeiro, que ela já chegava na escola trêmula. E eu nunca entendia isso. Eu pensava, caramba, será que ela tem alguma situação? Será que ela é especial? Tem algum tipo de deficiência? Eu ficava... Aí uma vez eu fui tentar entender. Aí eu perguntei para a coordenadora pedagógica e a coordenadora falou, ela mora no bairro tal, naquele bairro ali, é um bairro de matador, sempre tem gente morta, é uma loucura. E as crianças passam, né? Porque é o caminho da escola, e às vezes tem gente morta no caminho, e eu fico tentando imaginar como era para aquela menina tentar processar o que eu estava falando ali. Eu dando aula de inglês, ela me olhando com aquela cara, e eu achava que ela não estava entendendo a matéria, mas caramba, ela não devia ter nem condições de estar ali na sala. Ela devia estar num psicólogo tentando processar o que ela acabou de passar minutos antes de chegar na sala de aula. Então, quando você acredita que aquela menina está nas mesmas condições de prestar um Enem e um vestibular que um cara, branco, que teve uma vida de playboy, café da manhã na mesa, tudo tranquilo, num condomínio fechado, poxa, é muito injusto, é muito desonesto. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, então. Mas é uma questão social ou é uma questão de cor? O social é consequência direta do racismo estrutural, porque eu não sei se você sabe, das leis pós-abolicionismo, uma das primeiras leis proibiam pessoas pretas aqui no Brasil de frequentar as escolas. Como é que você vai exigir que ela tenha a mesma formação se ela é impedida sequer de estudar? E aí você tem aquela lei também da vadiagem. Essa lei, eu acredito que foi a causa central de multiplicar a população carcerária preta, porque qualquer pessoa que fosse pega na rua sem ter um emprego, sem estar trabalhando, sem ter casa, era presa. Caramba, você acabou de ser, né? Acabou de ter o abolicionismo ali. Você é livre, entre aspas. Só que você é livre, mas não tem casa, é livre, mas não tem emprego, é livre, mas não tem comida. Você vai para onde? Vai para a cidade pedir. E aí, quando entrou essa lei, diversos, foi... Sensacional. Nossa, foi massa, né? As pessoas foram presas, assim, em massa. Então, essa ideia, sabe, de que a gente está no mesmo lugar, isso não vale nem entre brancos, né? Se você pegar brancos ricos num condomínio, eles não estão no mesmo lugar. Você vai ter diversas histórias ali. Vai ter gente ali que é órfão, vai ter gente ali que é viciada em drogas, vai ter gente ali que tem depressão, vai ter gente que, sei lá, brigou no dia anterior com os pais e não tá legal. Então sempre vai haver gradações, principalmente quando você tem o racismo estrutural privando um grupo de oportunidades há séculos, como é o caso do Brasil. A alforria, né, aconteceu o quê? Há 140 anos atrás, não tem nem 4 gerações direito. Então a consequência da escravização do povo preto está logo ali. Tem um gráfico que eu acho maravilhoso, que ele compara a história do Brasil a um filme de 2 horas. Não sei se você já viu isso. É assustador. Porque ele coloca assim, se nesses 500 anos, né, você estivesse comparando um filme de 2 horas, né, e pegasse da abolição para cá, para esse momento, a gente estaria na 1h42, por exemplo, de filme. Aí agora sim, os pretos são soltos. 18 minutos, né, antes de terminar, e você tem a liberdade. Quer dizer, a gente se tornou livre há pouquíssimo tempo. 140 anos é ontem, historicamente falando. Como uma pessoa tem a coragem de dizer que a gente está no mesmo lugar que a branquitude? É impossível. Em área nenhuma, brancos e pretos estão em condições de igualdade no Brasil. Isso é uma loucura. Por isso que iniciativas como essas de fomentar a inclusão preta em setores como universidades, concursos públicos, empresas, são extremamente necessárias, mesmo que sejam temporárias, para a gente tentar equacionar isso, porque caso contrário,
você vai ter aí mais séculos, né, de desigualdade. Então é muito importante que existam as cotas raciais, por exemplo. Por mais que a gente discutiu um pouco no início, né, que o espaço tem sido dado de forma um pouco mais ampla agora, mas em termos práticos, né, de atitude, de tudo que precisa ser feito de forma estrutural mesmo, a gente está engateando e muito, muito, muito longe. Com certeza. De uma Com ruptura, certeza. de uma aceitação, não sei, de que é preciso fazer diferente, de fato, né? É muito Com certeza. Às vezes parece que os atos são mais para, de novo, me valorizar, né? É como se eu estivesse aqui te entrevistando, mas estivesse me gabando de trazer essa discussão aqui, né? Sim. Mas, na verdade, eu quero ficar quietinho, quero te ouvir e quero que as pessoas que me seguem aqui, que estão participando, reflitam e mudem suas atitudes, se necessárias, para a gente poder, de fato, conviver de uma forma muito mais justa para todo mundo, né? E Com certeza. o nome do seu Instagram é lindo, cara, Pais Pretos, porque já existe uma discussão muito em cima da paternidade, da maternidade, você coloca uma lente ainda mais em cima dessa paternidade, porém, em cima de uma família negra, né? Ou de um Sim. filho, ou de um pai negro. E tudo que você está aqui é de fazer a gente refletir pra caramba e mostra que a gente tem que aprender muita coisa ainda. É verdade, muita coisa precisa mudar e, na verdade, essa discussão toda em torno de racismo, ela, na verdade, funciona como uma espécie de cortina de fumaça, porque ela acaba impedindo o que realmente é importante para a gente. Porque o racismo, se a gente parar para analisar, é um problema da branquitude, né? Uma questão dos brancos de não aceitarem pretos como sendo iguais. Mas e a gente? Porque, por exemplo, se o racismo acabasse num estalar de dedos, o problema estaria resolvido, quer dizer, ainda continuaria com um problema central, que é o problema da identidade preta. O preto brasileiro teve a sua identidade roubada, porque ele foi arrancado do continente africano, jogado aqui. O pouco registro que se tinha foi destruído, né, incendiado. Você não consegue, em inglês se fala trace back, né, que é você, enfim, rastrear suas origens. Você não consegue fazer isso. Eu não consigo chegar, por exemplo, à minha etnia no continente africano. Agora tem alguns testes de DNA, mas ainda assim, esses testes não têm esse nível de precisão de dizer a que povoado exatamente eu pertencia quando fui arrancado de lá e trazido para o Brasil. Então, qual é a consequência disso? De eu não conhecer minha origem, não conhecer minha história, não conhecer minha ancestralidade? É que eu fico extremamente alienado. O preto brasileiro fica tentando se situar com o pouco que ele tem de identidade. E o que a gente tem aqui no Brasil é o machismo estrutural, que diz que homens são melhores que as mulheres. E aí o preto tenta, bom, para eu ter um lugar, então deixa eu fazer isso, né? Deixa eu passar por cima aqui das mulheres, deixa eu mostrar que eu consigo também sobrepujar o outro para ser alguém. Então a gente tenta, sabe, se agarrar nas poucas referências de masculinidade e de paternidade que a gente tem aqui, que é essa de gênero, homem melhor que mulher, né? Melhor, maior, enfim. A outra é da capacidade masculina, a ideia de masculinidade que a branquitude dá pra gente, que é totalmente equivocada, diga-se de passagem, porque um homem, para ser homem no Brasil, ele tem que ser provedor, o que já é um problema seríssimo para quem é preto. Os pretos são a maioria dos desempregados no Brasil. Ele tem que ser reprodutor, o que é um problema também para muitas pessoas. A quantidade de homens que não são férteis, que são estéreis, ou que simplesmente têm algum tipo de problema de impotência, ou seja lá o que for, é péssimo, né? Porque o cara fica tentando se entender como homem, mas aí ele tem alguma condição que impede de procriar. Ele já não se vê como homem, né? Então ele não é provedor, estruturalmente falando, em lugar nenhum. Ele não é provedor economicamente, ele não é provedor de segurança para essa família, porque o psicológico dele também já está lá embaixo pelas mais diversas razões. Ter um filho para o homem preto é uma questão seríssima. Então, mesmo quando ele não é estéril, é raro você ver um homem preto que tem esse sonho, sabe? Poxa, eu quero ser pai, eu quero ter uma família. Porque ele sabe que, dependendo de onde ele mora, as crianças são mortas como baratas. A gente não vê porque não chega aqui
como a gente fala na favela, né, no asfalto, o que acontece nas favelas, mas a polícia, os próprios bandidos nos confrontos, se mata muito a criança preta. O caso do João Pedro, que foi baleado pelas costas, é só mais um caso, mas se você subir o morro, conversar com os moradores, nossa, é muito, mas muito mais. Isso é uma coisa quase que cotidiana. E a própria ONU já concluiu que no Brasil se mata um jovem preto a cada 23 minutos. Isso não é nem uma estatística nossa, não é oficial nem do Brasil, é um órgão internacional que se propôs a se debruçar sobre essas estatísticas aqui no Brasil. E então é muito... né? E provável que esse número seja ainda pior. Muito, 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 muito pior. E aí você tem um terceiro elemento, né, que o homem tem que ter, que é a agressividade. Você tem que ser o brabo, tem que ser o cara que resolve tudo no braço, que baixa o cacete, mete a porrada e resolve. Se você for um cara mais tranquilo, sabe, mais delicado, mais afetuoso, já perguntam logo se você é gay, se você não gosta de mulher, qual é o teu problema. Então, é muito complicado. As referências que a branquitude dão pra gente, de masculinidade e paternidade, são péssimas. Então, qual é a solução para isso? A solução é o que eu falei, né, da gente ter um grupo de estudos no coletivo, que é aberto, né, a todas as pessoas, todos os domingos, de 5 às 6 no Telegram. A gente estuda valores ancestrais africanos. A gente tem que se voltar para o nosso povo, para a nossa ancestralidade, para a nossa origem. Por isso eu gosto muito de um símbolo chamado Sankofa, que é um pássaro olhando para trás, mas para chegar mais longe. Ou seja, eu preciso olhar a minha ancestralidade, os valores que foram deixados para mim, para que eu possa, de fato, me entender enquanto pessoa. O preto que não sabe quem é, ele está em posição de descarrilhamento, é como se fosse uma pessoa fora do trilho. Fica perdida, desorientada. Quando você estuda a sua origem, você entende que masculinidade não é nada disso. Não é saber ter condições de procriar, não é ter condições de manter família financeiramente falando, não é ser o brabo, o forte, que bate, faz e acontece. Em África, a percepção de família é totalmente diferente. Porque, primeiro, a sociedade é matriarcal. Só por aí, a possibilidade da mulher estar numa posição inferior já cai por terra. Segundo, homens e mulheres são vistos como iguais. Não existe essa noção também de que o homem é melhor que a sua companheira. E terceiro, papéis de gênero não são estratificados, fixos, como acontece aqui na branquitude, que o cuidado é feminino e a provisão é masculina. Resolver coisas é do homem e cuidar é da mulher. Isso não existe em África. Tanto é que em tribos, né, e etnias, algumas você tem a mulher que é a caçadora, ela pega a lança e vai à luta para trazer o alimento. E o cara fica lá com aquele sling, aquele tecido em volta do corpo com um feto, né, com o bebezinho dele ali, cuidando, né, enquanto a mulher que corre atrás da subsistência daquela família. Sobre isso, você acaba repetindo os padrões que a sociedade, né, branca ou brasileira, não vou falar nem branca no caso específico, mas que a sociedade brasileira e não a origem de onde os pretos vieram, né? É sensacional. Eu acho que esse papel do coletivo é demais, porque eu acho que informação tem aos montes na internet, mas debate, discussão, aprofundamento, isso tem muito pouco, né, cara? Sim, na verdade vai até além de debate e discussão, sabe? Porque debate e discussão passa uma impressão de que o que a gente precisa mesmo é racional, permeia apenas a questão da lógica. Mas o problema é muito mais profundo, existe uma solidão profunda do povo preto, e a gente sabe, já é estatística do SUS, inclusive, da OMS, Organização Mundial da Saúde, já concluiu que a pessoa que mais se mata no Brasil é o homem preto. E quando a gente estuda depressão, síndrome do pânico, suicídio, o que leva uma pessoa a esse estado é principalmente a percepção de estar sozinha. Então, na minha opinião, a coisa mais importante que o coletivo oferece é o que a gente chama de aquilombamento, que é esse receber, estar de braços abertos para pais pretos, mães pretas, pessoas até brancas que não sabem como lidar com a questão racial. Essa percepção de que você não está sozinho, eu acredito que é fundamental para que a gente tenha saúde mental. Então essa é a primeira frente do coletivo, que é o aquilombamento. A segunda frente é a representatividade, porque pessoas pretas no Brasil não se veem na mídia. O pai preto, por exemplo, que aparece nos filmes, seriados, novelas,
é um cara criminoso, um cara ausente, abusivo, dependente químico, agressivo. Ou seja, não existe um exemplo de pai preto em qualquer programa brasileiro da TV que você citar. Todo pai preto na televisão brasileira é uma dessas coisas negativas, não tem jeito. Então é preciso representatividade. Isso a gente faz no Instagram. Ou São de fotos. caricata, né? Quando é diferente disso. Sim, sim, foto caricata. Por exemplo, o Mussum, né? É aquele cara bêbado, tá sempre, sabe, bebendo, falando bobagem. É o bobo da corte, né? Digamos assim. Então é importante que exista um Instagram que mostre pessoas reais, felizes, famílias pretas felizes, crianças incríveis. Anteontem eu estava na TV Cultura com uma menina chamada Catarina, a Catimate, que tem um canal em que ela ensina matemática, uma menina de 7 anos, uma pretinha incrível, tem mais de, nossa, acho que é 300 mil seguidores, sei lá, no YouTube. É a professora de matemática mais jovem, né, do Brasil. Assim, eu fiquei maravilhado em conhecer a história dessa menina. Ou seja, são exemplos positivos de pessoas pretas que são invisibilizadas pela mídia. Eu nunca tinha visto essa menina na mídia, e olha que eu acompanho conteúdos infantis até pela minha profissão. Então, representatividade é muito importante. A terceira frente é o letramento racial. É o que eu estava falando sobre conhecer nossas origens, antepassados, nossa história, nossa filosofia africana. O preto brasileiro não sabe nada de África. Se você parar uma pessoa e falar assim, vem cá, me diz 3 países africanos, diz aí, o cara não vai saber. Se você pegar alguém com ensino superior, mestrado, doutorado, até mesmo branco, e falar assim, me fala 3 capitais africanas, não vai saber. A gente não se interessa por África pelo racismo estrutural. Estava vendo há pouquíssimo tempo um verdadeiro genocídio no Congo, e não tinha ninguém nem comentando aqui, jornalista, eu não vi nada no Jornal Nacional, RJTV, Jornal Hoje, qualquer jornal que você citar, nada foi comentado sobre isso. Ou seja, é uma invisibilidade total para questões africanas. Isso acaba refletindo na gente também. Nós pretos acabamos não nos interessando. Por isso, esse letramento racial é muito importante. O preto brasileiro não sabe o que é mulherismo africana, por exemplo, que é uma teoria importantíssima dos gêneros, em que se propõe a evolução do povo preto entre homens e mulheres caminhando juntos pela sua emancipação. Então, a quarta frente, que eu acho que é muito importante, é a educação parental. Só que a educação parental afroperspectivada e afro-referenciada, trazendo referências pretas, referências africanas, da nossa ancestralidade. Porque aqui no Brasil, quando fala em educação parental, só se pensa em 2 coisas: criação com apego e disciplina positiva. Como se só esses 2 dessem conta de toda a realidade de todas as pessoas do Brasil, como na verdade você tem diversas especificidades, sejam elas de gênero, sejam elas étnicas e assim por diante. Então, é preciso que a educação parental seja afro-referenciada, olhe a realidade do povo preto. Isso não vem acontecendo. E a quinta e última frente, que é muito importante também, é a consultoria étnico-racial, que eu estava dizendo, né? Eu falei com a Fundação Telefônica Vivo, eles têm uma iniciativa chamada Vivo Afro. Me chamaram em agosto para falar de paternidade preta com os funcionários. Por que que o homem preto tem tanta dificuldade de expressar esse afeto com os filhos? E aí, quando você se debruça sobre os livros, sobre a literatura de teóricos pretos, você descobre que isso tem toda conexão do mundo com a escravização dos povos pretos. Porque existe algo chamado memória ancestral, que traumas passados que você viveu enquanto povo, eles refletem na tua vida agora. Então, saber disso explica muita coisa. Muita da dificuldade do povo preto se relacionar afetivamente tem conexão com essa escravização do povo preto. Então, foi muito maravilhosa essa oportunidade de falar com a Vivo. A Johnson & Johnson me convidou também para falar porque eles dão 40 dias de licença paternidade para os homens, mas os caras estavam voltando no 5º dia, 6º dia, voltando a trabalhar, não queriam ficar os 40. E aí, por quê? O que estava acontecendo? E aí você tem essa ideia da chamada masculinidade tóxica, que diz que o homem não tem fragilidade, o homem não tem dúvida, não tem medo. E aí quando o cara está sozinho, com um bebezinho de dias na mão, para dar um banho, e aí, como é que ele faz? Ele sai correndo, ele quer voltar para a empresa, ele quer ir trabalhar, porque se esse moleque escorregar da mão dele, pode morrer. Se ele puxa aquele esparadrapo ali daquele umbigo que está super frágil, ele pode matar o filho dele. Então ele tem medo de fazer alguma bobagem,
a criança com a muleira aqui, tudo frágil na nuca. Então, por medo, esse cara prefere correr para a empresa e trabalhar do que dar banho no seu filho, apoiar o seu filho, nesse momento tão importante da criação, que é a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Por que é tão importante? A criança só consegue, nessa fase, se relacionar com o pai de 3 formas. E só dessas 3 formas, já que ela não enxerga direito. É pelo cheiro, é pelo toque e pelo tom de voz. Se esse cara não tá perto, como é que esse bebê vai sentir o cheiro dele? Se esse cara não tá perto, como é que o bebê vai escutar a voz dele? E se esse cara não tá perto, como é que esse bebê vai tocar nele para ter o tato, sentir a temperatura do papai dele? Isso não vai acontecer. E aí você tem essa tragédia brasileira, que são as crianças crescendo sem vínculo paterno nenhum. O pai só aparece quando a criança vai aprender a andar de bicicleta com 8 anos. Ou quando vai aprender a jogar futebol com seus 5 anos, se for menino. Se for mulher, ele nem vai querer ensinar a jogar bola, porque futebol é coisa de homem. Então é muito complicado essa questão. Então a gente precisa conhecer a ancestralidade africana, porque ela tem outro olhar sobre esses pontos, né? Sobre essas pautas. E aí conversar com essas empresas me mostrou como é importante falar sobre paternidade no meio empresarial. O homem é visto como um número por muitas empresas. E aí esse cara não vai performar bem. Porque se você não está bem com problemas da tua paternidade, da tua vida parental, obviamente que isso vai refletir no teu fazer empresarial também. Então as empresas estão enxergando isso. Se eu olhar esses caras como números, eu vou perder dinheiro. Não é legal para mim, não vai ser útil, né? Essa quarentena foi, né, um tapa na nossa cara aí de nós privilegiados, na verdade, de podermos fazer home office, né? Porque essa não é a realidade da maioria, mas aqueles privilegiados que conseguiram trabalhar de casa tiveram, caramba, nem fala. Essa imersão do que de fato Puxa. é a necessidade. Pô, cara, para mim foi maravilhoso essa questão do isolamento social, porque eu pude ver meu filho aprender a andar, cara. Isso jamais ia acontecer. Jamais, jamais, jamais. Pô, eu tinha que estar na escola às 7h30 e ficava até 5h30 da tarde. Eu não ia ver ele andar. E aí minha esposa, ela é engenheira química, então ela trabalha de 7 às 7. Ela sai às 5h30 da manhã e chega às 8h30 da noite. Ou seja, o dia inteiro, né? Eu acordo ele, eu dou o banho, eu dou a papinha, eu levo para tomar banho de sol. Isso foi maravilhoso, né? Porque o nosso vínculo, cara, aumentou muito. Foi maravilhoso para mim ter esse convívio, né? Oi! Ah, ele que tava digitando aí, né? É, ele que tá. Oh, que linda! Nossa, que família linda, Beto. Parabéns, cara. Humberto, inclusive, cara, nós vamos ser derrubados pelo Instagram, porque estamos aqui há 1 hora. Tamo junto, cara. Cara, foi, assim, uma sorte minha ter me deparado com você durante o dia e você ter topado esse papo. Te agradeço demais. Tamo junto. Em outro momento, a gente conseguiu estruturar uma pauta melhor, apesar do papo ter sido riquíssimo, mas se eu tiver alguma questão aqui, eu vou te chamar de novo para a gente conversar. Com certeza, conta comigo. O canal tá aberto. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso, que você continue inspirando e movendo tantas pessoas aí, viu, cara? Obrigado. Tamo junto. Valeu. Abraço. Beijão, até mais, cara. Até mais. Valeu. Tchau.